Você já se pegou tentando agradar todo mundo, mesmo quando isso te custa a própria paz? Já sentiu aquela frustração amarga depois de mais uma vez ceder, engolir o que queria dizer, fazer o que não queria fazer, tudo para manter uma imagem de boa pessoa? A verdade que ninguém quer te contar é que essa tentativa desesperada de ser sempre o bonzinho pode estar destruindo sua autoestima, sua liberdade e o respeito que você tanto busca dos outros. Ser uma boa pessoa não deveria significar se anular, mas muitas vezes é exatamente isso que acontece. A cada sim que você diz quando queria dizer não, a cada vez que você se cala para não criar conflito, a cada momento em que você coloca as necessidades de todos à frente das suas, você se afasta da sua essência. E o pior, você ensina ao mundo que é assim que você deve ser tratado. Hoje vamos falar sobre algo que ninguém te ensinou, que ser bom demais pode ser a raiz do seu sofrimento. Que tentar agradar todo mundo é, na verdade, um caminho rápido para ser desrespeitado. E que existe um outro jeito, mais forte, mais firme, mais estoico, de viver. Se você está cansado de ser feito de tapete, de não ser levado a sério, de sentir que está sempre se explicando, se doando e recebendo migalhas em troca, esse vídeo é para você. Porque hoje você vai descobrir por que precisa parar, agora, de tentar ser uma boa pessoa e como isso vai mudar tudo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que vive se doando demais e se perdendo no processo. E não esquece, o conteúdo exclusivo está no comentário fixado aqui embaixo. Agora, respira fundo e vem comigo nessa jornada. Você está se anulando para agradar os outros? Quantas vezes você já sorriu por fora enquanto gritava por dentro? Quantas vezes disse, tá tudo bem, quando na verdade não estava nada bem? Se você está constantemente se colocando em segundo plano para evitar conflitos, agradar os outros ou manter uma falsa paz, então você está se anulando. E esse é um dos maiores venenos emocionais que existem. Porque toda vez que você se ignora para ser aceito, você vai morrendo por dentro, pedacinho por pedacinho. O problema é que a sociedade aplaude esse comportamento. Nossa, como ele é bonzinho! Ela é sempre tão prestativa. Mas ninguém vê o preço que você paga por trás dessa imagem de boa pessoa. E sabe o que mais? Quanto mais você se sacrifica, mais as pessoas exigem. É um buraco sem fundo. Você dá, elas tomam. Você cede, elas pisam. E quando você precisa de algo, silêncio, indiferença, desaparecem. Epicteto já dizia, procure não parecer bom, mas sê-lo verdadeiramente. O estoico não vive para a aprovação dos outros. Ele vive em coerência com seus princípios. E um dos maiores princípios estoicos é não se abandone, porque ninguém que se abandona é capaz de viver com dignidade. E ninguém respeita quem não se respeita. Pare e pense, o quanto da sua vida você está vivendo para manter as aparências? Quantas vezes você engoliu a própria voz para que a outra pessoa não se chateasse? Isso não é nobreza, isso é autoabandono. E chega uma hora em que a conta chega. E quando chega, vem pesada. Frustração, ressentimento, crise de identidade. A primeira virada começa aqui. Perceba que agradar os outros às custas de si mesmo não é virtude, é submissão. Dizer não posso, quando na verdade é um não quero, é mentir para si mesmo. E o maior desrespeito que você pode cometer é contra a sua própria verdade. Então, olhe no espelho e se faça essa pergunta com sinceridade. Quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? A resposta pode ser desconfortável no início, mas ela também pode ser o primeiro passo para a sua verdadeira liberdade. Quando ser bom se torna um vício autodestrutivo, existe uma linha tênue entre ser uma boa pessoa e ser um viciado em aceitação.
E quando você passa essa linha sem perceber, ser bom deixa de ser uma escolha e se torna uma prisão. Você começa a se comportar como alguém que precisa constantemente provar que é digno de amor, de amizade, de atenção, e isso é perigosamente viciante, porque o aplauso momentâneo te dá uma falsa sensação de valor. Mas depois, quando o silêncio volta, tudo que sobra é o vazio. Ser bom por convicção é nobre, mas ser bom por medo de rejeição é autodestrutivo. É como beber veneno achando que está tomando remédio. No fundo, você está usando a bondade como escudo, não para proteger os outros, mas para esconder suas inseguranças. Você acredita que se for sempre útil, sempre gentil, nunca dizer não, as pessoas vão gostar de você. Mas elas não gostam de você. Elas gostam do que você faz por elas. E isso machuca. Sêneca nos alerta: enquanto vivermos segundo a opinião dos outros, estaremos sob o jugo de 1000 senhores. E é exatamente isso que acontece quando você se torna dependente do papel do bonzinho. Você vira escravo das expectativas alheias. Você não vive mais por você, mas por medo do que vão pensar se agir diferente. É aí que o vício se instala. Você começa a se sentir mal quando não ajuda. Sente culpa quando impõe um limite. Fica ansioso quando desagrada alguém. Você começa a confundir alto valor com utilidade e deixa de lado seus próprios desejos, suas metas, sua verdade. Tudo para manter essa fachada de boa pessoa, que no fundo está te corroendo. Romper com isso não é simples. Requer coragem, requer desapego da necessidade de ser bem visto o tempo todo. Requer aceitar que algumas pessoas vão se afastar, que nem todos vão entender sua mudança. E tudo bem. O respeito verdadeiro não nasce do agrado constante, mas da firmeza de quem sabe quem é. Se você sente que precisa sempre ser bom para ser aceito, então talvez esteja na hora de parar. Não de parar de ser uma pessoa justa, mas de parar de ser um personagem. O mundo já tem bondade demais de fachada. O que falta é autenticidade com limite. E é isso que você vai aprender a cultivar a partir de agora. Gentileza demais é convite para o desrespeito. Você já reparou como quanto mais gentil você é com algumas pessoas, menos elas te respeitam? Parece contraditório, né? Mas é a realidade dura que ninguém gosta de admitir. Existe um tipo de gentileza que não inspira admiração, inspira abuso. Quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre aceitando tudo calado, sem impor limites, você não está sendo admirado, está sendo testado. E acredite, quanto mais você deixa, mais vão empurrar. Ser gentil é uma virtude estoica, sim, mas não quando se transforma em passividade. Quando sua gentileza vem da fraqueza, ela não é virtude, é submissão disfarçada. Marco Aurélio nos lembra: a melhor vingança é ser diferente daqueles que causam o mal. E ser diferente aqui não é aceitar tudo em silêncio, é agir com firmeza, é saber dizer não com elegância, é mostrar que sua bondade não vem da necessidade de agradar, mas da consciência do próprio valor. O problema é que muitos confundem educação com obrigação e acabam se tornando acessíveis demais, compreensivos demais, flexíveis demais. O resultado? As pessoas testam seus limites e descobrem que eles não existem. Você vira um campo sem cerca, onde qualquer um entra, bagunça tudo e ainda reclama se você tentar organizar. O respeito nasce da percepção de que existe um limite e que se alguém cruzar esse limite, haverá uma reação, não agressiva, mas firme. O estoico não reage por impulso, mas ele não se omite, ele não permite que o outro confunda paciência com fraqueza. Ele se posiciona não para agredir, mas para se proteger. Então, se você está sendo bom demais com quem não retribui, cuidado, você pode estar treinando os outros a te desrespeitarem.
E a culpa não é só deles, é sua também, por não se posicionar. A gentileza verdadeira exige equilíbrio, coração aberto, mas com fronteiras bem definidas. Comece a observar quem são as pessoas que mais se aproveitam da sua boa vontade. O que você tem permitido, o que está ensinando com suas atitudes. Porque a forma como você permite ser tratado hoje define como será tratado amanhã. E a boa notícia é, você pode mudar isso agora. Basta começar a se respeitar mais do que deseja ser aceito. O medo de parecer ruim está te aprisionando. Quantas vezes você engoliu a verdade só para não parecer grosseiro? Quantas vezes deixou de impor um limite, de se posicionar, de defender o que acreditava, só para não parecer ruim? Esse medo constante de como os outros vão te enxergar é uma das maiores prisões emocionais que existem. Você vive preocupado em ser interpretado da forma errada, em desagradar, em decepcionar. E nessa obsessão por ser bem visto, você vai perdendo de vista a única opinião que realmente importa, a sua. O medo de parecer uma pessoa ruim não te protege, ele te neutraliza, te transforma num fantasma da sua própria vontade. E, aos poucos, você começa a se sentir sufocado. Por quê? Porque você não está sendo você, está sendo o que os outros esperam. Isso é um tipo de traição interna que gera culpa, cansaço e, pior ainda, uma desconexão profunda com sua própria identidade. Epicteto disse: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e tudo correrá bem. Esse ensinamento também serve para os julgamentos. Não deseje ser visto como perfeito. Deseje apenas ser verdadeiro. Porque a paz de quem é autêntico vale muito mais do que a aprovação de quem só gosta de você. Enquanto você concorda com tudo, muitas pessoas vivem como reféns da opinião alheia. O simples ato de dizer não posso ou não quero já gera uma crise interna. Parece que estão cometendo um crime por se colocarem em primeiro lugar. Mas entenda, ser justo com você não te torna injusto com os outros. Impor limites não é egoísmo, é autocuidado. E quem se ofende com o seu limite provavelmente estava se beneficiando da sua ausência dele. O estoico não é indiferente ao mundo, mas ele é livre dele. Livre da necessidade de agradar, de parecer, de cumprir papéis. Ele busca a virtude, e a virtude exige coragem, principalmente a coragem de não ser mal interpretado. Porque a verdade é que, não importa o quanto você tente, você será mal interpretado de qualquer jeito. Então é melhor ser mal interpretado sendo você mesmo do que ser aplaudido vivendo uma mentira. Seja sincero consigo agora. Você tem medo de parecer ruim? Medo de desagradar? Medo de decepcionar? Se sim, talvez esteja na hora de inverter a lógica e começar a se perguntar: quem eu decepciono quando não sou verdadeiro comigo? A resposta a essa pergunta pode ser o começo da sua libertação. Ser respeitado é melhor do que ser amado. Você passa a vida tentando ser amado por todos, mas no fim se sente vazio e usado. Sabe por quê? Porque amor sem respeito é ilusão, e respeito sem amor ainda é dignidade. Quantas vezes você permitiu ser passado para trás só para manter o afeto de alguém? Quantas vezes engoliu a própria dor com medo de ser rejeitado? A verdade é que muitos confundem ser querido com ser útil. E essa é uma das maiores armadilhas emocionais que existem. O respeito é a base de qualquer relação saudável, pessoal, profissional ou familiar. Quando alguém te respeita, mesmo que não goste de tudo em você, essa pessoa não ultrapassa certos limites. Mas quando só existe amor, ou pior, apego, sem respeito, o outro se sente no direito de te manipular, invadir, controlar. E isso não é amor. É dominação disfarçada de carinho.
Marco Aurélio nos ensinou: a melhor forma de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. E isso vale também para relações afetivas. Não aceite ser tratado com desprezo só porque você ama alguém. Não permaneça em um ambiente tóxico só porque deseja ser aceito. O verdadeiro amor começa com respeito por si mesmo. E esse respeito cria um campo magnético que atrai relações mais maduras e verdadeiras. Mas por que então tanta gente se esforça tanto para ser amada, mesmo ao custo da própria dignidade? Porque fomos ensinados a buscar validação externa desde cedo, a acreditar que o valor vem de fora, que precisamos da aprovação dos outros para nos sentirmos bem. Isso nos torna dependentes, carentes, frágeis. A verdade estoica é o oposto. Seu valor já está em você. E ninguém pode te dar ou tirar isso. Você não precisa que todos gostem de você. Precisa que todos saibam que você se respeita. E isso se constrói com postura, com atitude, com limites claros. Quando você começa a se posicionar, a exigir o mínimo de consideração, algo mágico acontece. Quem não presta, se afasta. E quem merece, fica. Porque quem te ama de verdade, vai te respeitar. E quem só te ama enquanto você se anula, nunca te amou. Chegou a hora de parar de mendigar amor e começar a exigir respeito. Porque no fim das contas, o mundo não trata você como você é, mas como você permite ser tratado. E se você ainda aceita pouco, talvez seja a hora de elevar seu padrão, começando por como você se vê. Você não deve nada a ninguém. Você já parou para pensar o quanto de culpa você carrega que nem deveria ser sua? Quantas vezes você se sentiu em dívida com pessoas que só sugaram sua energia, seu tempo, sua paz? O mundo tenta te convencer que você sempre está devendo algo: gratidão, atenção, explicação, favores. Mas a verdade é uma só. Você não deve nada a ninguém, além do seu próprio compromisso com a verdade. Existe uma cultura silenciosa que manipula os que têm bom coração. Frases como, depois de tudo que eu fiz por você, são usadas como algemas emocionais. Você se sente obrigado a retribuir o que nunca pediu, a permanecer em relações que te fazem mal só para não parecer ingrato. Mas viver tentando compensar o passado é viver refém de quem se aproveita da sua consciência. Sêneca dizia: a maior escravidão é a de quem vive tentando agradar os outros. E é exatamente isso que acontece quando você se sente em dívida com o mundo. Você começa a viver pelos outros, se molda aos desejos alheios, deixa de seguir o que acredita para não decepcionar. E cada vez que faz isso, você se apaga um pouco mais, até se tornar uma versão diluída de quem poderia ser. Agora, escuta isso com atenção. Gratidão não é submissão. Você pode ser grato por algo que alguém fez, sem se tornar servo eterno dessa pessoa. Você pode reconhecer um gesto sem se acorrentar por ele. E mais, você pode sim se afastar de alguém que já te ajudou. Se essa pessoa agora te sufoca, te diminui, te manipula. O tempo passa, as dinâmicas mudam e a sua liberdade deve estar sempre em primeiro lugar. O estoico vive com honra, mas não com culpa. Ele age com justiça, mas não com medo de parecer ingrato, porque a verdadeira dignidade não vem de agradar em todo mundo, vem de manter-se fiel à própria consciência. Quando você entende isso, uma paz poderosa começa a crescer dentro de você. Porque aí você percebe que ninguém tem o direito de te cobrar aquilo que você não prometeu. Então lembre-se, a única dívida real que você tem é com a sua própria evolução, com a sua liberdade, com a sua integridade. O resto é cobrança indevida. E a melhor forma de responder a isso é com um não firme, um basta sereno e um passo firme rumo à vida que você realmente merece viver. A falsa moral que te mantém fraco.
Tem uma armadilha sutil que destrói a autoestima de muita gente. A ideia de que ser moralmente correto é se sacrificar o tempo todo. Que para ser uma pessoa boa, você tem que aceitar tudo, perdoar, sempre engolir sapos e sorrir. Isso não é moralidade, é doutrinação. E pior, é uma armadilha que te enfraquece enquanto te convence de que você é nobre por isso. Mas vou te contar uma coisa dura. Essa virtude vendida como ideal está te mantendo fraco. Você foi ensinado a se sentir culpado por reagir, a se sentir errado por se proteger, a se sentir arrogante por não aceitar abusos. Só que isso não é virtude, é castração emocional. Essa falsa moral foi criada para manter você obediente, submisso, encaixado. Porque quem questiona, quem impõe limite, quem diz "isso eu não aceito", é visto como problema. Mas na verdade, é exatamente essa força que separa os livres dos manipuláveis. Epicteto foi direto ao ponto. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E muitas vezes a reação correta é firmeza. É se levantar e dizer "isso aqui não". Isso aqui ultrapassou o limite. Isso aqui fere quem eu sou. E isso é tão ou mais virtuoso do que perdoar, calar ou tolerar. O estoico não é passivo. Ele é autocontrolado. E autocontrole não significa aceitar tudo. Significa escolher quando e como agir, mas agir. Se você ainda sente culpa por se defender, por cortar alguém, por escolher a si mesmo, isso é resquício de uma falsa moral que te foi empurrada desde cedo. Uma moral que ensina a ser bonzinho, mesmo que isso custe sua saúde mental. Uma moral que glorifica o sofrimento e despreza a coragem de se posicionar. Mas isso precisa acabar. Porque não há nada de nobre em se afundar, tentando salvar quem te afunda. A verdadeira virtude está no equilíbrio. Ser firme com compaixão, ser bom com limite, ser justo com coragem. O estoico busca a excelência do caráter, não a aprovação dos outros. Ele entende que não precisa parecer um santo para viver em paz. Precisa apenas agir com integridade, mesmo que isso desagrade quem se beneficiava do seu silêncio. Então pare agora e se pergunte: quantas decisões eu tomei baseado no medo de parecer ruim, arrogante ou ingrato? A resposta vai te mostrar o quanto dessa moral não é sua, foi colocada em você. E o momento de devolver isso é agora, porque sua força está exatamente onde te disseram que era egoísmo, na coragem de ser inteiro. A coragem de dizer não sem culpa. Poucas palavras têm tanto poder quanto um não bem colocado. Mas, infelizmente, também é uma das palavras mais temidas por quem foi condicionado a agradar. Você sente aquele peso no peito só de imaginar que alguém vai se chatear se você negar um pedido. Fica ensaiando desculpas, se explicando demais, torcendo para que o outro entenda. Mas vamos falar a verdade. O problema não está no seu não, está na sua culpa. E essa culpa não é natural, ela foi ensinada. Você aprendeu que dizer não é ser egoísta, que recusar algo é faltar com amor, que colocar seus limites é ser duro demais. Mas isso é uma grande mentira, porque toda vez que você diz sim, querendo dizer não, você trai a si mesmo. E essa traição, com o tempo, cobra caro. Esgota sua energia, destrói sua confiança, mina sua paz. Dizer sim para todo mundo é, no fundo, dizer não para você mesmo. E isso é insustentável. Marco Aurélio dizia: se está ao teu alcance, por que temer? E dizer não está totalmente ao seu alcance, mas requer treino, requer desapego da necessidade de ser aceito. Requer principalmente clareza de propósito. Quando você sabe o que quer, o que tolera e o que não tolera, o não vem com culpa, vem com serenidade. E é aí que mora a verdadeira liberdade emocional. Comece pequeno, recuse algo simples,
um favor que você não quer fazer, um compromisso que te drena, uma conversa que não te acrescenta. Observe como você se sente depois. No início, pode vir desconforto, sim, mas com o tempo vem um alívio imenso. Um sentimento de respeito próprio florescendo, porque cada não que você diz com firmeza é um sim para a sua saúde emocional, para a sua clareza mental, para a sua vida de verdade. As pessoas que realmente te valorizam não vão te abandonar por você dizer não. E as que te abandonarem por isso já estavam ali pelo que você oferecia, não pelo que você é. Dizer não é um filtro. Separa o interesseiro do amigo, separa o manipulador do parceiro, separa o invasivo do respeitoso. E você precisa disso se quiser construir relações que realmente te elevam. A coragem de dizer não sem culpa é um marco na jornada de qualquer pessoa que deseja ser livre. Então, da próxima vez que aquela vontade de agradar te fizer hesitar, respira fundo, lembra de quem você é e diga: hoje eu escolho me respeitar primeiro. Isso muda tudo. A verdadeira bondade é firme, não submissa. Você foi ensinado a acreditar que ser uma boa pessoa é ser sempre maleável, compreensivo, disposto, flexível. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém fala. A verdadeira bondade não se ajoelha, ela se impõe com dignidade. Ser bom não é dizer sim para tudo, não é aguentar calado, não é ser um receptáculo do lixo emocional dos outros. Isso não é bondade. É submissão. E submissão travestida de virtude é o caminho mais rápido para a falta de respeito. A verdadeira bondade é aquela que vem de um lugar de força. É quando você escolhe ser justo, mas não idiota. Ser empático, mas não explorável. Ser gentil, mas com limites inegociáveis. Bondade não é fazer pelos outros o que destrói você. E quem te cobra esse tipo de bondade, na verdade, está querendo controle, não conexão. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e então faça o que tem que fazer. E se você quer ser uma pessoa boa, comece por ser bom consigo mesmo, proteger sua saúde emocional, defender seu tempo, manter sua integridade. Isso também é amor, isso também é caráter. Isso também é nobreza. Você não precisa se sacrificar para provar sua moral. Precisa se honrar. Pessoas que confundem firmeza com frieza são, na verdade, aquelas que se beneficiavam da sua ausência de postura. Porque enquanto você era um tapete, elas caminhavam tranquilas. Quando você começa a se levantar, elas se sentem ameaçadas. E aí você percebe: muita gente só gostava de você enquanto você era conveniente. Então, entenda de uma vez: firmeza não é o oposto da bondade. Firmeza é a base da bondade real, porque só é genuinamente bom quem age com consciência e não por medo. Quem escolhe o bem e não é coagido a ele. E quem é bom com limites se torna confiável, porque as pessoas sabem até onde podem ir. Sabem que ali há alguém com voz, com presença, com respeito próprio. Se alguém ainda te diz que você está duro demais, que mudou, que não é mais o mesmo, agradeça. É sinal de que você finalmente está sendo a versão que respeita a si mesmo. A verdadeira bondade não abaixa a cabeça, ela levanta o espírito. E é essa bondade, firme, justa e consciente, que o mundo mais precisa agora. O mundo respeita quem se respeita primeiro. Você já percebeu como algumas pessoas entram em qualquer lugar e imediatamente são levadas a sério? Como certas pessoas nem precisam levantar a voz para impor respeito? Não é mágica, não é carisma, é autorrespeito. O mundo não te dá aquilo que você deseja. Ele te dá aquilo que você tolera, e quando você começa a se respeitar de verdade, o mundo começa a responder com outra energia. É automático, é poderoso. Respeito começa no espelho.
na forma. Como você se trata, como você se posiciona, como você cuida de si mesmo. Quando você aceita pouco, vive cercado de migalhas. Quando você se coloca em último, ninguém vai te puxar para frente. Porque o mundo observa e aprende com seu comportamento. Se você se cala diante de um abuso, o mundo entende que aquilo é aceitável para você. Se você perdoa tudo sem critério, o mundo entende que você não tem critérios. E aí, te trata exatamente assim. Sêneca nos lembra que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade. Porque é justamente nos limites, nos confrontos e nas escolhas difíceis que o respeito é forjado. Quando você diz, isso eu não aceito, aqui é meu limite, eu escolho a mim, você está, no fundo, ensinando ao mundo como quer e deve ser tratado. Isso é respeito, isso é autoridade, isso é poder interior. Não adianta reclamar que ninguém te leva a sério se você mesmo não se leva. Não adianta cobrar consideração dos outros se você vive se traindo. O respeito começa no momento em que você para de se justificar por tudo, para de se explicar tanto, para de aceitar o inaceitável só para manter a paz. Porque essa paz que você tenta manter é, na verdade, guerra contra você mesmo. Você quer ser respeitado? Comece mudando sua postura. Ande mais firme, fale com mais clareza, olhe nos olhos. Não abaixe a cabeça para manter ninguém. E, principalmente, pare de aceitar menos do que merece. As pessoas podem não gostar disso de início, mas vão aprender, porque o mundo respeita quem se respeita primeiro, e ninguém pode fazer isso por você. A partir de agora, faça esse pacto silencioso consigo mesmo. Eu nunca mais vou me abandonar para manter ninguém. Essa simples decisão pode mudar tudo, porque quando você se respeita, a vida te responde com dignidade, portas certas e pessoas que vibram na mesma verdade. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre você. Diz que está cansado de se anular, cansado de carregar culpas que não são suas, cansado de viver tentando ser bom para todos, menos para si mesmo. E agora, depois de tudo o que falamos, uma verdade se torna impossível de ignorar. Tentar ser uma boa pessoa o tempo todo pode estar te destruindo por dentro, mas você não está preso a isso. Hoje você pode escolher diferente. Pode escolher a firmeza no lugar da submissão, a autenticidade no lugar da aprovação, o respeito próprio no lugar do amor condicionado. Pode parar agora de tentar ser o bonzinho que todos amam e começar a ser o homem ou a mulher que todos respeitam, que se impõe, que sabe seu valor, que não vive se explicando, mas se posiciona com clareza. A filosofia estoica não ensina você a ser frio, ela ensina você a ser inteiro, a viver com propósito, não por carência, a agir com coragem, não por obrigação, a colocar limites não por egoísmo, mas por honra. Porque só quem se respeita de verdade pode viver uma vida de verdade. Então, meu convite para você é simples, mas profundo. Chega de viver pela expectativa dos outros. Comece a viver pela sua essência. Seja firme, seja justo, seja bom, mas bom de verdade, daquele jeito que impõe respeito, não piedade. Se esse vídeo te tocou, te deu um estalo ou te fez lembrar de alguém que vive se apagando para agradar, compartilha. Isso pode ser o despertar que essa pessoa precisa. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi o momento que mais te virou a chave. E não esquece, tem conteúdo exclusivo esperando por você no comentário, fixado. Você não veio até aqui para viver pequeno, você veio para viver com honra.